98% do DNA semelhante aos humanos, o chimpanzé, nosso parente mais próximo no reino animal, lidera entre os mais inteligentes nesse universo. E os outros animais? Quais são os mais inteligentes? Os elefantes sabem trabalhar em grupo e reconhecem a voz humana. Os golfinhos podem se reconhecer no espelho. As cabras têm excelente memória e os papagaios entendem e reproduzem a voz humana. Mas há um outro animal que também se destaca pela inteligência. O polvo não apenas é capaz de identificar uma pessoa, como pode até estabelecer uma relação de proximidade com ela. Isso ficou demonstrado no documentário Meu Professor Polvo, realizado pelo mergulhador e ambientalista sul-africano Craig Foster. Ele é fundador da ONG Sea Change, criada para defender a preservação dos mares. Esta edição do Matéria de Capa sobre inteligência animal está só começando. Fique com a gente. Qual é a criatura mais inteligente na Terra depois dos humanos? Alguns estudiosos apostam nos golfinhos, que estariam muito acima dos chimpanzés no grau de inteligência. Em muitas situações, eles revelam um comportamento semelhante ao do homem e conseguem até demonstrar emoções. Que outro animal seria capaz de fazer uma demonstração de carinho como essa? Um beijo no cachorro. A imagem foi gravada pela equipe da Freeman Filmes e faz parte do documentário intitulado Golfinhos, realizado pelos fundadores da ONG One World, One Ocean, que luta pela preservação dos oceanos. O documentário mostra parte do trabalho de contato com os golfinhos que a equipe de pesquisadores vem realizando ao longo de vários anos. O objetivo é estudar o comportamento desses mamíferos que, segundo os estudiosos, em muitos aspectos lembram os humanos. Por exemplo, eles andam em grupo para se protegerem, cuidam dos mais velhos e velam os mortos. Quando se sentem ameaçados, o grupo demonstra uma coesão raramente vista no mundo animal. E se um deles fica doente, todo o grupo vai acompanhá-lo até que melhore. Os golfinhos se reconhecem diante de um espelho e chegam a ensaiar poses, como se estivessem realizando uma performance. Também conseguem escolher comida, reconhecendo sinais colocados por pesquisadores. Ao pressionar um desses sinais e subirem para a superfície, eles sabem se vão ganhar uma lula ou um peixe. Especialistas lembram que são raros ataques de tubarões contra os golfinhos. Não se trata de dizer que eles poderiam enfrentar os tubarões, mas acontece, além de nadarem em grupos, são rápidos demais e seu corpo permite manobras de fuga que, no mínimo, dariam muito trabalho para serem capturados. Especialistas relacionam a inteligência dos golfinhos com sua massa cerebral, que é maior do que os humanos e 4 vezes maior do que o dos chimpanzés. A doutora Denise Harzin, bióloga marinha, estuda o comportamento dos golfinhos no litoral das Bahamas há mais de 3 décadas. Nesse período, ela observou como se comunicam entre eles, identificou os diversos sinais utilizados pelos grupos e até mesmo como agem para resolver problemas ligados, por exemplo, aos alimentos. Segundo ela, o mais interessante de tudo é ver como eles entendem a linguagem humana e respondem de acordo com o que são solicitados. As espécies possuem múltiplas habilidades que as permitem modificar seus comportamentos em resposta a estímulos sensoriais do ambiente. Então, o que é isso? Audição, olfato. E, a partir do estímulo, o animal responde ao ambiente com seu comportamento. Tá? Por meio da aprendizagem, um animal pode compensar características de genótipo em resposta ao seu ambiente atual. Então, o que quer dizer isso? Ele vai ter o ambiente que ele se encontra, vai ter uma resposta, tá? Que vai depender da aprendizagem dele em relação àquele ambiente. Então, variáveis presentes no ambiente, as condições de criação, a complexidade social, ela vai influenciar na resposta desse animal. Também, o epigenoma,
os processos cerebrais, né, que são as características do animal. Então, somados o ambiente, né, e as características do animal, a gente vai ter as características comportamentais que esse animal vai estar utilizando para responder àquele ambiente. E ele vai, então, memorizar isso, né, aprendendo nesse sentido. O mergulhador Craig Foster já passou por inúmeras experiências no litoral da cidade do Cabo, na África do Sul. Chegou até a nadar em mar aberto com 5 tubarões brancos por perto. Mas o que realmente o surpreendeu foi a proximidade que conseguiu estabelecer com o polvo, o que viria a se transformar num premiado documentário. Craig Foster se lembra de quando tudo começou, ao ver de perto a estranha criatura. Muita gente acha que o polvo é como um alienígena, mas na medida em que nos aproximamos, podemos ver que são muito semelhantes aos humanos, diz Foster. Ao mesmo tempo, algumas de suas características podem parecer estranhas, mas há muito que aprender com eles. Após o primeiro contato, Foster decidiu que teria de estar sempre por perto. Foi então que passou a mergulhar todos os dias e descobriu que há uma linha que não deve ser ultrapassada. Ele conta que nunca se achou muito sentimental em relação aos animais. Mas essa experiência o transformou, a ponto de mudar até seu relacionamento com as pessoas. E a compreender também que os humanos são parte desse ambiente e não visitantes. Há uma grande diferença nesse ponto, diz Foster. O documentário Meu Professor Polvo já foi visto por milhões de pessoas nos 190 países onde a Netflix está presente, incluindo o Brasil. To feel that you're part of this place, not a visitor. That's a huge difference. A diretora do documentário conta como foi participar dessa experiência e diz ter descoberto coisas na vida marinha que nunca imaginou. As I read that treatment, I just started crying because there was something in it that resonated with me very, very deeply. A costa sul-africana, na altura da cidade do Cabo, é conhecida por ter uma rica vida marinha, que inclui inúmeras espécies. Pippa Ehrlich, diretora de Meu Professor Polvo, conta que sempre mergulhou ali, desde muito jovem. Mas foi só quando começou a explorar a região em companhia de Craig Foster que passou a notar muitas coisas, como o comportamento dos animais e os hábitos diferentes entre as várias espécies. Em dado momento, Pippa percebeu que teria de mergulhar com frequência para conseguir levar adiante o projeto. A equipe do documentário era bem reduzida e todos tinham que estar bastante empenhados. And I knew that this was an excellent story. E ela logo se deu conta de que tinha um ótimo material em mãos. Ao longo de 6 meses, o trabalho foi intenso. Filmagem durante uma parte do dia e edição na sequência. Ela lembra que durante o processo descobria que precisava de determinada imagem. Então, era mergulhar e ir em busca. Não havia quem pedir. As jornadas se estendiam a 14 horas por dia ou mais. E boa parte do tempo debaixo d'água. Mas a experiência foi encantadora, ela garante. O documentário recebeu 8 indicações para o Festival de Filmes sobre Vida Selvagem de Jackson Hole, em Wisconsin, e ganhou o prêmio de melhor filme no EarthX Festival de Dallas. São inúmeros os exemplos que comprovam um certo grau de inteligência do polvo. Vamos ver 2 deles. A crab fisherman. Pegar alguns caranguejos é uma tarefa que não exige experiência nem habilidade. Basta pôr uma isca num cesto, jogar na água e esperar. Os caranguejos, como os demais crustáceos, não são conhecidos por um certo grau de inteligência.
Ao perceberem a isca, eles logo se aproximam e entram no cesto como estava previsto. Uma boa pesca parece garantida. Não fosse a presença nas imediações de um gigantesco polvo da espécie do Pacífico. Esse animal tem uma enorme vantagem sobre seus vizinhos: um cérebro enorme. Com um detalhe: 2/3 das células cerebrais ou neurônios estão nos tentáculos. Na primeira tentativa de abordagem, ele esperava espantar a presa para o lado de fora. Não deu certo. Então, era a hora do plano B. Seu corpo invertebrado lhe permite inúmeras proezas. Numa fração de segundo, ele está dentro do cesto, que é bem menor do que seu tamanho. Lá dentro, uma farta refeição o aguarda. Mas será que ele consegue escapar desta? Ao que parece, ele enfrenta uma certa dificuldade. E quando o pescador sobe o cesto, a decepção. Do caranguejo, só sobrou a concha. With the metal trap in the way, that's not too successful. Agora vejam esse polvo em plena caçada. A vítima percebe o perigo e tenta recuar. Mas é impossível escapar desse predador inteligente que parece mal abrir os olhos. Nesse outro vídeo, o polvo se depara com um peixe dentro de uma mamadeira. Ele faz uma primeira tentativa, que não dá certo. Então se afasta para estudar a situação. Leva alguns minutos tentando. Parece inconformado com a enorme dificuldade. E, finalmente, consegue arrancar o bico e alcançar a presa. O biólogo norte-americano Mark Bicoff, cientista que estuda as emoções dos animais há mais de 40 anos, costuma perguntar em suas palestras: vocês acreditam que os animais têm sentimentos? Quase toda a plateia levanta as mãos, concordando. All mammals, some birds and some other animals have the neural architecture that underpins consciousness. Segundo o professor, reconhecer que os animais têm sentimentos é muito importante. Eles são seres que, assim como nós, vivem altos e baixos durante a existência. A pesquisa científica sempre traz surpresas. Por muito tempo se pensou que as células fusiformes existiam apenas em humanos e algumas espécies de macacos. E depois elas foram encontradas também em baleias. Essas células presentes no cérebro estão relacionadas à organização social, empatia e intuição. Mark Bicoff diz que se nós buscarmos a presença de células fusiformes em outros animais, provavelmente as encontraremos. Ainda há muito o que descobrir, mas o que já sabemos é o suficiente para mudar a forma como tratamos outros animais. Você sabia que os ratos de laboratório têm empatia? Eles reagem mais fortemente a estímulos depois de observar outros ratos com dor. O cientista afirma que já há razões suficientes para limitar o uso de animais em pesquisas e investir em numerosas alternativas eficazes que já estão disponíveis. Não somos os únicos animais com emoções. Nunca devemos esquecer disso. No próximo bloco, os chimpanzés, nossos parentes mais próximos, e ainda grandes e brilhantes. O que a ciência já sabe sobre os elefantes. A gente volta já. Nosso parente mais próximo no reino animal, os chimpanzés não apenas são os mais inteligentes. Eles nos imitam nos gestos, nas emoções e muito mais. Esta chimpanzé está pronta para ser devolvida à natureza na floresta da Tanzânia, na África. Ela esteve doente e passou por um longo tratamento. Agora curada, ela agradece às responsáveis pelo cuidado e dá um longo abraço na doutora Jane Goodall, antropóloga britânica considerada a maior especialista em chimpanzés do mundo.
Segundo a pesquisadora, os chimpanzés têm inúmeros comportamentos semelhantes aos humanos. Eles manifestam alegria e tristeza, formam grupos para se proteger, buscar alimentos e afastar predadores. Também buscam companhia para aliviar o estresse e até a dor. Jane Goodall foi a primeira pesquisadora a registrar que os chimpanzés podem utilizar ferramentas para caçar e também sabem como delimitar um território, impedindo que seja invadido não apenas por predadores, mas até por grupos rivais da mesma espécie. Mas, se tem uma coisa que eles gostam, é de um espelho. Podem ficar longos minutos admirando a própria imagem e fazendo caretas. Com 98% do DNA semelhante ao nosso, eles são como primos distantes. Humanos e chimpanzés tiveram um ancestral comum há cerca de 7 milhões de anos. A aprendizagem pode ser social, cognitiva, física, por vínculos, né? Por comunicação com outras espécies, inclusive, não somente com a própria espécie. Na natureza, né? Por exemplo, a mãe é uma referência social para os animais, né? Então, é ela que ensina, por exemplo, uma vaca e uma bezerra, né, digamos. Ela que ensina esse animal a pastorear, né? Ela protege o animal contra predadores. Então, ela tem essa função de referência social para esse animal jovem. E com a mãe, através da aprendizagem social, ele vai aprendendo a regular suas emoções, né? E, de alguma forma, se adaptar, né, àquele meio que ele se encontra. Então, um cão aprende a apontar o tutor, por exemplo, se ele precisa de alguma coisa que ele queira, né? Um primata, por exemplo, né? Ele usa ferramentas, muitas vezes, né, para se alimentar. Então, são espécies que realmente, né, possuem capacidades que são importantes por si só. E não cabe, né, a gente falar inteligência de uma forma específica, um mais inteligente que o outro, né? Todos têm uma inteligência que representa a capacidade daquela espécie. Você já deve ter ouvido a expressão memória de elefante, usada para elogiar alguém. Não é para menos. A ciência já tem evidências sólidas de que esses imensos animais estão entre os mais inteligentes de toda a fauna terrestre. Candula, um elefante do Zoológico Nacional de Washington, nos Estados Unidos, surpreendeu os especialistas após sentir um cheiro vindo do alto, mais precisamente de um ramo de bambu repleto de suculentos pedaços de melão preso no alto de uma árvore. Ao perceber que não conseguia alcançar a fruta, não hesitou. Foi em direção a um grande cubo de plástico que estava no recinto, rolou o objeto até o local exato e o utilizou como apoio. O elefante de 7 anos nunca havia interagido com um cubo dessa maneira. Determinado a satisfazer seu estômago e sua curiosidade, ele fez algo que os cientistas não sabiam que os elefantes podiam fazer. Ele teve um momento de reflexão que o levou a agir. Pesquisadores da City University New York colocaram varas e cubos em todo o recinto ocupado por Candula. Depois de preparar os lanches aéreos, esperaram para ver o que o jovem elefante faria. Demorou vários dias para Candula atingir seu estalo inicial. Ele aprendeu a fazer o mesmo com um pneu de trator e até descobriu como empilhar os blocos para aumentar seu apoio. Ao longo dos anos, inúmeras observações de elefantes selvagens sugeriram que esses são alguns dos animais mais inteligentes do planeta. No entanto, só há pouco mais de uma década, os cientistas passaram a investigar esse imenso cérebro utilizando experimentos com metodologias rigorosas. Os resultados revelaram inúmeros exemplos da inteligência desses animais. Os pesquisadores perceberam que os elefantes se igualam aos chimpanzés e outros cérebros astutos do reino animal, seja no uso de ferramentas, autoconsciência ou testes de resolução de problemas. Além disso, eles são cooperativos e mostram alto grau de empatia, confortando uns aos outros quando estão tristes. Interagem através de sofisticados sistemas de comunicação e carregam um senso de identidade. Os cientistas agora têm evidências sólidas de que os elefantes são tão brilhantes quanto enormes.
Daqui a pouco, nossos melhores amigos versus os astutos bichanos. Quem vence a batalha da inteligência? Cães ou gatos? É já já, não saia daí. Eles não são farejadores de drogas, bombeiros, nem tampouco terapeutas como os cães. Mas os gatos também esbanjam inteligência. Afinal, quem será que ganha esse ranking? Gatos ou cachorros? Comparar espécies diferentes não é tarefa fácil. Isso porque cada uma delas desenvolveu habilidades próprias de acordo com suas necessidades ao longo de milhares de anos. O cérebro dos gatos é menor do que o dos cachorros. No entanto, tem uma estrutura 90% semelhante à nossa. O córtex cerebral dos gatos é maior e mais complexo do que o dos cães. Essa é a parte do cérebro responsável pelo processamento da informação cognitiva. O córtex cerebral de um gato contém quase o dobro de neurônios dos cães. Gatos têm mais células nervosas correspondentes às áreas visuais do que os humanos e a maioria dos outros mamíferos. Mas nem tamanho do cérebro nem número de neurônios são indicadores válidos de inteligência. O córtex cerebral é a sede da tomada de decisões racionais e da resolução de problemas complexos. Está envolvido no planejamento de ações, na interpretação da linguagem, dos sentidos e das emoções, e é responsável pelo armazenamento da memória de curto e longo prazos. Gatos têm memórias mais duradouras do que os cães. Então, se os gatos são tão espertos, por que não os usamos como gatos policiais, gatos militares e gatos guia? Talvez porque sejam inteligentes demais para serem escravizados por humanos. Os cães foram domesticados por milhares de anos para se destacarem nas tarefas sociais, enquanto os gatos não. Há uma razão para isso. Os gatos são mais impulsivos do que os cães e têm muito menos paciência. Eles não toleram situações frustrantes por longos períodos de tempo. Cachorros farão qualquer coisa por um carinho ou um sorriso no rosto de seus donos. Na verdade, cães têm um QI social mais alto do que os gatos, mas os bichanos podem resolver problemas cognitivos mais difíceis. Claro, se quiserem. Falar em inteligência animal é pedir para falar também sobre cachorros. O que a ciência já sabe sobre as habilidades e emoções do melhor amigo do homem. Contar, entender mais de 150 palavras, dar um jeito para conseguir o que quer. São algumas proezas realizadas por cachorros. Sim, eles têm a habilidade de resolver problemas complexos e são mais parecidos com humanos e outros primatas do que se pensava. Essa é a conclusão de Stanley Coren, professor no Departamento de Psicologia da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, após revisar vários estudos sobre comportamento dos cães. Segundo ele, as habilidades mentais do melhor amigo do homem são próximas às de uma criança de 2 a 2 anos e meio. Existem 3 tipos de inteligência canina que variam de acordo com a raça: instintiva, aquela que é própria do cão; adaptativa, quando o cão aprende com o ambiente em que está; e a chamada inteligência de trabalho e obediência, o equivalente à aprendizagem escolar. Agora, quando falamos em emoções, os estudos mostram que eles vivenciam menos sentimentos do que os humanos. Quando fazem algo errado, têm medo da reprimenda, mas não conhecem a culpa. Não sentem vergonha ou orgulho, mas sentem amor e ficam muito contentes quando o dono está por perto. Não é isso que importa? E você? Às vezes tem a impressão de que seu cachorro percebe o que você está sentindo? Pois isso não é só mera impressão. Um estudo realizado aqui no Brasil pela bióloga Natália de Souza Albuquerque comprovou. Os cachorros conseguem reconhecer expressões de raiva e alegria em outros cães e também em seres humanos.
Os dados foram obtidos durante o mestrado da pesquisadora apresentado ao Instituto de Psicologia da USP e realizado parcialmente na Universidade de Lincoln, no Reino Unido. No nosso trabalho, a gente descobriu que cães são capazes de realmente reconhecer essas emoções que vêm junto com as expressões faciais e também com as vocalizações, aquilo que a gente fala. Eles são capazes de extrair a emoção quando estão frente a uma pessoa feliz ou uma pessoa brava. E não só isso, cães também são capazes de responder apropriadamente a essas diferentes emoções, com alguns comportamentos, inclusive, que aparecem apenas para determinadas emoções em determinados contextos. O que é muito interessante é que, mais recentemente, essa capacidade de reconhecimento de emoções de pessoas foi mostrada para cavalos também, e com algumas evidências que apontam que gatos também sejam capazes de fazer isso. Se alguém disser que os animais são mais inteligentes que os humanos, pelo menos em alguns aspectos, você diria que esta afirmação é incorreta ou parcialmente correta? Claro que ao longo da história o homem tem sido responsável por grandes invenções na ciência e nas artes, mas não foram os animais que provocaram guerras e a destruição. E não são eles que agridem o planeta, queimam as florestas e poluem os oceanos. Diante de tudo isso, será que é possível afirmar que o homem é mesmo mais inteligente do que as criaturas do reino animal? A resposta está com você. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana neste mesmo horário. Uma ótima noite a todos. Até lá.